Alô você! Tudo bem? Boa tarde. Nesse momento estou começando a fazer o resumo de análise de investimentos, certo? Você aí que está se preparando para a prova, se prepare mais ainda, viu? Que o negócio só é bom quando a gente estuda, o negócio só é fácil quando a gente estuda. E se a gente não entender, a gente faz o quê? Vai pro Beto Me Ajuda. Isso aí. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dedicar alguns segundos da minha gravação para a Giovânia dos Santos. Pense numa senhorinha arretada. Senhorinha não pelo motivo ser mais velho e tal, mas é questão de educação, né? Por isso que eu digo, Giovânia, eu posso fazer investimento, eu posso querer capitalizar meus valores e tal, mas eu me inspiro em você, viu? Parabéns pela mulher que você é. Então vamos lá aqui, primeiramente agora para payback simples. O que é que diz o payback simples? O payback simples, já está dizendo, né? Simples. Você usa ele para analisar a viabilidade do investimento, né? O payback ele significa retorno, né? Pode ser colocado como o número de períodos para se recuperar o investimento inicial. Para você calcular o período de payback de um projeto, por exemplo, basta você somar os valores, né, dos fluxos de caixa. Por isso que eu coloquei aqui um exemplo do projeto A e projeto B. Todos os dois vão pegar um valor de 600 mil, certo? Então a gente pode ver aqui que no projeto A, ele já, o investimento já retorna no segundo ano. Veja que 300 mais 300 dá 600 mil. E aqui justamente vai ser os valores a mais que esse projeto vai estar dando de lucro para a empresa. Agora no projeto B, veja que no primeiro ano é 100, no segundo 200, já vai 300 aqui. Mais 200, 500. No ano 4 tem mais 200, então na soma aqui dá 700, ou seja, passou de 600. Então ele tem um retorno de investimento entre o ano 3 e o ano 4. Então aqui nesse caso, se for payback simples, é mais viável o projeto A, certo? O payback simples tem que ser no prazo necessário, ou seja, tem que dizer, ó, quanto tempo eu quero que esse valor retorne. Em 3 anos, em 5 anos, nesse caso aqui foi 3. Né? Então, em menos de 3 anos ele vai retornar. Tá muito bom, muito bom. E o período justamente do payback tem que ser menor ou igual ao prazo. Ou seja, aqui já deu menos do que 3 anos. Poderia até ter no terceiro ano, mas aí não. Esse investimento aqui, de acordo com o fluxo de caixa do projeto A, vai retornar em 2 anos, certo? O período de payback é encontrado quando os fluxos de caixas pagam o investimento. Então, basta somar os fluxos para você ter o valor certinho do investimento retornado, certo? Agora vamos descer um pouquinho para o payback descontado. Qual seria a maior diferença do payback descontado? É que nele vai ter uma taxinha chamada taxa mínima de atratividade. Ou seja, à medida que o tempo passa, o valor que você coloca como investimento, ele justamente perde o valor pela questão da inflação, de algumas taxas e a questão do ambiente interno e o externo também tem muita influência na questão desses valores, né? A economia por si só, certo? Então, para isso é necessário você calcular com a taxa no payback descontado, ou seja, ele vai retirar daquele valor que aqui em cima foi investido, realmente quanto valor ele vai estar valendo, certo? Então, eu coloquei uma tabelinha aqui para você perceber o seguinte, que no ano 1, ou seja, de acordo aqui com a equação, você vai utilizar o fluxo de caixa do ano e você vai dividir por 1 mais a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, elevado ao período em questão. Então, nesse caso, eu coloquei aqui um exemplo, do mesmo exemplo do projeto A, só que com a taxa de 10%, certo? Ao ano. Então, aqui, veja que os 300 mil no ano 1 não está valendo mais 300 mil, só vale esse valor aqui, 272.727,27 centavos.
Assim ocorre para os outros valores, né? Caindo do tempo aqui. A gente já calculou quanto cada um vai ter no seu fluxo de caixa. Agora, passando para essa nova tabela aqui, que houve um erro aqui do estagiário, depois eu vou conversar com ele. Aqui já está o fluxo de caixa por si só. Veja que em vermelho eu só deixei os valores que estão negativos, ou seja, você investiu 600 mil. No ano zero tem algum fluxo? Não. Menos 600. Entrou 272, esse valor aqui. Então, esse mais esse deu esse, ainda está negativo. Entrou outro valor no ano 2, mas ainda está negativo. Entrou um valorzinho aqui, ainda está negativo. Quando você pega um valor que você embute maior do que o fluxo que está negativo, ele já vira positivo. Então, a partir do ano 4, ele está dando um fluxo de caixa positivo. Mas isso significa dizer que o retorno dele está no ano 4? Não. Se aqui está positivo e aqui está negativo, isso significa que foi entre o ano 3 e o ano 4 que o valor investido, no caso de 600 mil, retornou, certo? Então, no caso do payback descontado, você tendo esses valores como recebimentos em cada ano, não ia satisfazer a empresa, porque ele está pedindo um prazo de 3 anos. Aqui já vai ser 3 anos e alguns meses, certo? Então, para você calcular o payback aqui descontado, você vai fazer o quê? Você vai pegar o módulo do último fluxo de caixa negativo. O que é o módulo? O módulo são essas barras aqui, que significam que se o valor estiver negativo, ele vai ficar positivo, ou seja, você só pega o valor absoluto. Quem é o último fluxo de caixa negativo? Já deixei até em vermelho para vocês identificarem. 41.773,11. Botei aqui, beleza. Ele vai ficar dividido pelo primeiro fluxo de caixa positivo, que é esse, mais o último fluxo de caixa negativo, tá vendo? Veja que ele tem um menos aqui, ó. Por que aqui está mais? Porque aqui tem menos e o último fluxo de caixa ele não é negativo? Menos com menos, mais. Cheguei a esse valor e deu isso aqui, 0,6116. Isso aqui está em anos, muda para meses. Eu achei esse valor. Isso aqui é a regra de 3, certo? Por exemplo, a gente tem aqui 0,732 meses. O que é que você faz? Se um ano tem 12 meses, quanto vai ser esse aqui? Certo? E agora para achar em dias. Se um mês tem 30 dias, 0,732 tem quantos dias? Então achei 22. Então a gente vê que poucos dias é recuperável o investimento efetuado, certo? Então essa é a questão de payback simples e descontado. Payback simples você só precisa somar os fluxos de caixa e o payback descontado você tem que fazer os cálculos relativos à taxa mínima de atratividade, que é descontado do fluxo de caixa de acordo com o período, e aí você vai saber quando é que esse valor vai ser retornado, certo? Vamos agora para valor líquido presente, que é um dos métodos para realizar a análise de viabilidade econômica, certo? E o que é que o VPL faz? Ele traz para a data zero todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento e ele vai somar ao valor do investimento inicial, certo? Usando como taxa de desconto a TMA que a gente já viu anteriormente. Então veja aqui o valor presente líquido. Qual é a diferença do payback descontado? É que você aqui vai diminuir pelo valor presente, ou seja, pelo valor que foi investido. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, que o professor deu em sala. Considere o seguinte projeto utilizando a taxa de 15% ao ano e verificar pelo método de VPL se haverá criação de valor para a empresa. O investimento inicial é menos 25, ou seja,
Olha o VP aqui, ó. Menos 25, certo? Porque aqui está negativo. E os fluxos de caixa de cada ano, ó. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. O que é que você tem que fazer? Aqui não está dizendo fluxo de caixa de N, então você tem que colocar dentro aqui, ó, o 12, que é o 11, o 10, o 9 e o 24 mil. E embaixo você vai colocar o quê? 1 mais a taxa mínima de atratividade elevado a N, que é justamente a quantidade de fluxo de caixa. Então vai até 5, tá vendo? 1 mais, né, 15%, transformando em decimal, 0,15. Dá 1,15 elevado a 1, elevado a 2, até o 5. Fez isso aqui, dá isso aqui, ó. Somou isso aqui, deu isso. Que o 25 está negativo, está em vermelho, para você saber que ele é negativo, ou seja, você vai retirar o valor que você recebeu de volta, menos o investimento que você fez. Aqui nesse caso, o VPL deu 17.405,53, ou seja, isso significa o quê? Que esse investimento é viável, certo? Se o VPL der negativo, ele não é viável. Certo? E se ele der igual a zero? Bom, se ele der igual a zero, não adianta, né? Uma empresa quer o lucro, né? Quer atingir os objetivos e ter lucro. Então, é muito bom que o VPL seja positivo. Certo? Pronto. Qual é o nosso próximo tópico aqui? É o ROA e o ROE. Então vamos lá. O que é esse ROE e o que é esse ROE? O ROE, ele é o retorno sobre o patrimônio líquido, como está dizendo aqui, né? O ROE. E ele é calculado pelo lucro líquido sobre o patrimônio. Patrimônio é aquele patrimônio líquido, aquele mesmo que fica embaixo do passivo, no balanço patrimonial, certo? O lucro líquido, você só vai ter ele depois de fazer o desconto, a dedução das despesas financeiras, operacionais e isso. Aí a partir daí, quando você tira o imposto de renda, outros impostos, tributos, o que sobra vai ser o lucro líquido. Então você vai fazer essa divisão e vai achar o ROE, certo? Ela é uma das principais ferramentas utilizadas pelos acionistas nas análises, né, para acompanhar o desenvolvimento da empresa. Quanto maior o percentual do ROE, melhor é a rentabilidade dos seus recursos aplicados, certo? E o ROA? O que é o ROA? É o retorno sobre o ativo. O cálculo dele é o lucro operacional sobre o ativo. O ativo é aquele que fica do lado esquerdo, no balanço patrimonial. E o lucro operacional, você vai pegar ele aonde? Como você pega o lucro líquido? Na DRE, lembra? Demonstrativo do resultado do exercício. Aqui, esse lucro operacional é antes da dedução das despesas administrativas, financeiras, operacionais, certo? Então, o ROA é um indicador financeiro que demonstra a capacidade dos ativos da empresa em gerar resultados, né? Então, o que é que o ROA ele transmite? Ele transmite uma noção do quanto a empresa consegue fazer aquilo que ela possui. Ele permite fazer comparações de empresas do mesmo setor, a eficiência no uso do capital investido e também dá uma ideia da intensidade de capital de cada indústria. Certo? Então vamos para onde agora? Aqui vemos um exemplo, né, de uma questão, né, que tem um dos exercícios que o professor Clever passou em relação ao estado de natureza que determinada empresa tem determinado retorno, certo? Então, o crescimento ele traz 30%, a estabilidade 40% e a recessão 30%. Quando você pegar uma questão como essa, você vai analisar a seguinte coisa. Você vai ter que fazer o retorno esperado. E você vai ter que fazer de A e de B, certo? Pronto, então como é que você pode fazer isso? Você sempre vai pegar
o seu estado de natureza, a porcentagem que ele está dando, e multiplicar de acordo com o retorno de cada um. Como eu quero o retorno esperado de A, é só eu fazer o produto das duas colunas aqui e fazer o somatório depois de fazer o produto, ou seja, 0,3 é 30%, tem que transformar em decimal, certo? 0,28. Fiz o produto disso aqui, fiz o somatório, eu vou achar que o retorno esperado é 12,8%. E o retorno esperado de B, a mesma coisa. Pega o estado da natureza, ou seja, a probabilidade de ocorrer isso aqui na empresa, com o retorno em B. Pega os valores, multiplica e acha. Nesse caso aqui, a gente vê que o retorno esperado de A é muito melhor. Quanto maior for o retorno, melhor. Não é isso mesmo? Então, seguindo a nossa informação, essa quarta questão aqui está relacionada a payback descontado. Você tem um valor de 14 mil, quer saber o valor retornando, e aí você tem uma taxa de 7% ao ano e esse retorno é em 5. Então aqui você já pode fazer direto. 14 mil que você já tem, fechando em 9 mil, ou seja, o valor que ele está valendo hoje, 9.981,80, certo? Essa terceira questão aqui é interessante. Ele usa o CAPM. O CAPM ele observa o risco e as taxas de retorno e as compara com o preço de valor global, certo? Se for para usar o CAPM, você tem que assumir que a maioria dos investidores quer evitar o risco e aqueles que querem ter risco na esperança de serem recompensados, certo? O beta, que é esse aqui, ó, normalmente ele é utilizado igual a 1, ou seja, se ele der um valor de beta menor do que 1, significa que o risco de mercado, o risco do mercado global é menor do que o de mercado, certo? Mas isso só são detalhes. O RM é o quê? O RM é o risco de mercado, certo? E o RF é o risco livre, certo? A taxa livre de risco, certo? Então, praticamente, se cair uma questão dessa informando esses valores, você vai saber que você tem que usar essa formulazinha aqui. RF, que é o risco livre, é o beta, que é praticamente um multiplicador, o RM, que é o risco de mercado, e o RF aqui novamente, certo? A partir daqui é só você substituir os valores, lembrando que aqui você não transforma em decimal, ele continua porcentagem. Faz as continhas aqui, chegou a 11,8%. E justamente esse RJ é a taxa mínima de atratividade, que é o que está solicitando a questão, certo? Então você já tem os valores, é só substituir e achar o valor, certo? Essa primeira questão aqui, que está até aqui nesse exemplo aqui, ó. Ele está dizendo que a CIA Industrial ABC, num determinado mês, apresentou os seguintes dados. Aqui tem a receita de venda, custo de despesas variáveis, custo de despesas fixos. No mês seguinte, as receitas de venda sofreram um incremento de 15%. Calcular percentualmente a variação nos resultados entre um mês e outro. Pronto, beleza. Essa questão aqui é sobre alavancagem operacional, certo? O que diz essa alavancagem operacional? É a medida pela proporção dos custos fixos em relação aos custos variáveis. Então, para produtos com alta alavancagem, pequenas alterações no volume de vendas irão resultar em grandes mudanças no lucro. Ou seja, se você ter uma alteração no volume de vendas, no valor de receita de vendas, você vai ter também um aumento significante nos lucros, certo? Então, vamos voltar aqui. Ele disse que a receita de vendas é 500 mil, o custo de despesas variáveis é 300 mil, fixas é 120 mil. Então, o lucro bruto dele é 80 mil desse mês. Você tem que achar o lucro bruto.
E após os 15%, ou seja, botando 15% na receita de vendas, 575 mil. Aí você fica imaginando o seguinte, por que o custo e despesa variável aumentou? Lembra que na contabilidade básica e na contabilidade de custo, a despesa e custo variável é de acordo com a produção? Se você aumentou a produção para vender mais e ter mais nas vendas, você também vai ter que aumentar nos custos de despesas variáveis. As fixas não dependem de produção, então continua, e o lucro bruto fica em 110 mil. Então o que é que a gente pode fazer? 80 mil não representa 100%, agora no outro mês aumentou para quanto? 110. Se é 110, então você vai fazer regra de 3 e você vai achar 137,5. Por que tem esse 100 aqui? É porque você está calculando um valor maior do que você encontrou anteriormente. Mas na verdade aqui está a explicação. A empresa teve 80 mil de lucro bruto e no mês seguinte, com um incremento de 15%, teve aumento de 30 mil no seu lucro bruto, ou seja, foi para 110 mil. Nessas condições, quando houve um aumento de 15%, a empresa aumentou seu lucro em 37,5%, certo? Elimina o 100% que é do 80% e sobra 37,5%, certo? Então, pessoal, praticamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, tudo que foi explicado, tudo que foi abordado aqui. Qualquer dúvida pode deixar seu comentário ou mesmo falar comigo no WhatsApp 999411898, certo? E eu espero que tenha deixado mais claro isso e até as dúvidas que você tiverem. E sexta-feira vamos tirar uma notinha boa, viu? Até mais. Valeu.